quem é, de quem é. Onde quem é sua vitória, minha vitória é de Deus. Onde quem é sua vitória, minha vitória é de Deus. Onde quem é, de quem é, onde quem é. Ao Deus invisível, mas real, seja a honra, seja a glória e seja o poder. Paz do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro histórico de Neemias. Livro histórico de Neemias, capítulo de número 1, verso 1, capítulo 2, verso 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Destaque no mês de Quisleu. Versículo 1 do capítulo de número 2. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer, ele o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Destaque no mês de Nisan. Eu quero que você compartilhe de alguma palavra da parte de Deus com esta pessoa que está ao seu lado. Por favor, empreste a mão a ele. Pegue a mão desse crente que está do seu lado. Irmão, irmã, por favor. Tem como você esboçar para ele aquele sorriso lindo que Jesus te deu? Fez higiene bucal? Tudo tranquilo? Diga para ele, que bom que você veio esta noite. Diga, este lugar é o melhor lugar da terra. Quem crê nisso, levante as suas duas mãos lá no alto. E para Jesus, renda a ele, misturado com glórias, um aplauso gostoso. Os dois textos que lemos são textos que nos remetem a um fato, a um ocorrido. São 46 versículos, aliás, 406 versículos, nos 13 capítulos. Tudo começa com uma pergunta, tudo inicia com uma pergunta. Neemias está em Suzã. Ele não nasceu em Judá, portanto ele nasceu no cativeiro, e estando no cativeiro, ou estando em Suzã, na Babilônia, Anani, um dos seus irmãos, vem trazendo uma caravana, algumas pessoas que estiveram em Judá, e ele faz a seguinte indagação: como estão aqueles que ficaram em Judá? E Anani dá a seguinte resposta: eles estão em miséria, eles estão em destruição. Diante do impacto daquela notícia, Neemias se assenta, lamenta, chora por alguns dias. E quando ele lamenta e chora por alguns dias, a Bíblia vai dizer que isto ocorre no mês de Nisan, que equivale ao mês de novembro.
E ele começa a interceder e clamar e orar e buscar. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração não muda Deus, a oração muda você. Deus continua sendo Deus. E ele ora por 4 meses consecutivos. Quantos meses? Mês de Tebete, mês de Adá. E quando chega no mês de Nisan, ele vai servir o rei, porque ele é copeiro. Ele vai galgar e conseguir esta função e este ofício com confiança. Confiança você não compra, confiança você vai adquirindo. E ele consegue este ofício, esta função, e o texto vai dizer que ele vai servir o rei. E no que ele vai servir o rei, o texto vai dizer: e eu nunca estive triste diante do rei. E aí você me pergunta, pastor Luiz Henrique, como acontece isto? Alguém que vai servir o rei durante 4 meses, consegue administrar uma tristeza, um sentimento. E o texto vai dizer que ele consegue administrar tudo isto. E quando ele vai servir o rei mostra, aliás, o rei faz uma leitura no seu semblante, na sua expressão fisionômica, que ele está triste. E a tristeza que ele tem não é uma tristeza que envolve a sua pessoa. O sentimento que ele tem não é um sentimento que envolve a sua pessoa. Porque muitas e muitas vezes nós trazemos a nossa tristeza lá de fora e envolvemos as coisas de Deus. Os líderes, aqueles que receberam um ofício, um cargo, alguém que recebeu uma função. Eu tenho uma frase que eu digo sempre: sofra eu, mas a obra não pode sofrer. Eu repito: sofra eu, mas a obra não pode sofrer. Você não tem que pegar um problema particular e trazer para cá. Ou às vezes, pastor, sua liderança lhe delega, lhe confia algo, e você está ali tranquilo, de vento em polpa, fazendo a obra do Senhor. De repente, surge um problema particular, e aí você não quer vir na escala, você não quer mais adorar, você não quer louvar, você não quer vir à igreja. Você tem que resolver o seu problema particular. Amém? Amém. Neemias, quando ele deixa a tristeza vir à tona, o rei olha e diz: você está triste. Ele diz: como eu poderia estar alegre? Olha aqui. Ele envolve um todo. Ele está triste por causa da obra. Ninguém fica triste para fazer evangelismo. Ninguém fica triste para se envolver mais na obra. As pessoas ficam tristes porque eu não tenho oportunidade. Porque não me dão oportunidade. Trabalho tem. Bate no ombro desse irmão e diga assim: trabalho tem e muito. Se envolva. Amém? Então, quando Neemias se posiciona, depois de 4 meses, o rei diz assim para ele: o que tu quer, Neemias? O que você está precisando, Neemias? Neemias não é afoito. Ele poderia simplesmente dizer assim: não, eu preciso disso. O texto vai dizer que Neemias tem um ímpeto,
e isso é marcante na sua vida, ele é um homem de oração. Mesmo diante de uma indagação, ele faz o quê? Vai orar. Diga, ainda existe um detalhe. E o detalhe é só alcançado na oração. O que tu quer? E o texto vai dizer, capítulo 12, versículo 4. E eu orei. Aí ele disse assim, eu quero cartas. Eu preciso de cedro. Eu preciso de madeira. No capítulo 12, versículo 8 vai dizer, e o rei deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Levante as suas duas mãos para os céus. O Deus de projetos extraordinários para esse ministério é o Deus que vai patrocinar tudo. Declare no mundo espiritual, diga assim, apóstolo Fernando, Deus vai lhe surpreender neste grande projeto, que Deus vai te surpreender. Quem crê nesta palavra, quem crê nessa palavra, se manifeste aí. Aplauda o rei. E o rei deu. E aí, ele pede madeira, ele pede carta, só que Deus vai além. Ele vai chegar em Judá, sabe como? Como governador, como uma escolta. Diga uma escolta. O rei Artaxerxes Longimanus I vai liberar uma escolta segurança. Porque se depender do diabo, o diabo te destrói. Só que há um Deus que assina embaixo o projeto. E além de assinar o projeto, ele diz, eu libero anjos. Eu libero anjos para te guardar, ninguém toca na tua integridade física. Levante as suas duas mãos para os céus, porque aqui eu quero liberar uma palavra para a sua família. Eu quero liberar uma palavra para a sua casa, para o seu ministério pessoal também. Deus vai te guardar, Satanás não vai tocar em você. Quando ele vier, Deus vai te guardar, guardar a tua integridade física. Quem pega essa palavra no espírito, se manifesta e adora. Imagina que ele é copeiro do rei. Ele poderia simplesmente dizer o seguinte, eu estou bem aqui, Deus me prosperou aqui, estou bem aqui na Bélgica, estou aqui bem, Deus me prosperou, o problema é meu, quero saber de problema de ninguém. Pegue a mão dessa pessoa que está do seu lado, seja a boca de Deus para ela e diga assim, não adianta correr, Deus te incluiu no projeto. Vai dar glória hoje ou só semana que vem? E aí, o Neemias inicia a obra. Quando ele inicia a obra, eu quero ir para o capítulo de número 3. E no capítulo número 3, ele libera 38 grupos. Quantos grupos? Quantos grupos? 38 grupos. Então você vai olhar ao longo do capítulo de número 3, as seguintes expressões. Ao lado deste,
ao seu lado, junto deles, depois deles e junto a eles. Então são 5 expressões contidas ao longo do capítulo número 3. Quem está comigo? Amém. Gostei dessa parte. Quem está comigo? Amém. Aí no capítulo número 3, versículo de número 1. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Diga, porta das ovelhas. A primeira porta que eles vão reconstruir ou reedificar é a porta das ovelhas, ou seja, a única porta que as ovelhas passavam. Nada e ninguém passava, só ovelha. A porta do sacrifício. Diga, Deus vai fazer. Deus vai realizar. Mas eu preciso me sacrificar. Vai dar glória só semana que vem. Diga, sacrifício. Quer chegar na hora que quer fazer de qualquer jeito, tem que ter sacrifício. Ah, estou cansado. Vai assim mesmo. Versículo de número 5. E o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, ou os tecoitas. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Tem gente, irmãos, que você não pode dar poder para ele, não. Foi Benjamin Franklin que disse uma célebre frase, pastor Eonara. Quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Os nobres não se submeteram, não meteram a mão, não quiseram fazer parte daquele projeto. Deixa eu lhe falar uma coisa, como profeta de Deus. Você precisa se envolver. Você precisa estar inserido. Porque se você não fizer, Deus levanta outro. Então bata no peito e diga, eu sou privilegiado. Porque Deus me escolheu para esse projeto. Olha o que Mardoqueu vai dizer para Esté. Esté, se tu te calar aí, se você não fizer nada aí, eu levanto outro, mas a obra vai ser feita. Então tem gente que diz assim, não vou me envolver com fulano, não vou me envolver com o departamento dos jovens. Por falar nos jovens, ontem o negócio... Cadê os jovens aqui? Então, eu não me envolvo com oração, até porque eu estou muito cheio do Espírito Santo. Não me envolvo aqui, não me envolvo ali. Versículo de número 20. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou diga zelo. A minha versão diz ardor. Qual é a versão que está aí? Ardor. Obrigado, meu amado. Estou suando, irmão. Vai dando glória aí, irmão. Daqui a pouco.
Pega a mão dessa pessoa e diga: você tem que fazer com excelência. Excelência. Sabe por quê? Ei, olha para cá. A igreja é o termômetro, pastor Pedro. A igreja é o termômetro. A igreja está vendo se você está fazendo de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Uma vez eu estava chegando na igreja, estacionei um carro, aí tinha uns obreiros, tinha uma vassoura. Aí, pastor, pegaram a vassoura. Aí eu falei: vou deixar eles varrerem tudo e eu não vou sair daqui. Quando eles pararam, coloque a mão no ombro desse crente que está do seu lado e diga assim para ele: é para o Senhor. E o Senhor, que está vendo o teu amor, o teu ardor, vai fazer questão de escrever a tua história. Qual é o legado que você vai deixar? Como é que você quer que as pessoas conheçam você? O problemático? O desleal? O murmurador? O contendeiro? O fofoqueiro? Ou como aquele que diz: chefe mandou, então está falado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É para pegar o quê? Um copo com água? Deixa eu ver como é que está a água. Aleluia. Glória a Deus. Mas não. Eu lembro que quando eu era obreiro, eu amava quando o pastor me escalava para dar ceia. Aí eu pegava a ceia. Esse é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei. Começava a falar em línguas. Começava a chorar. Faça para o dono da obra, e ele é fiel. Fizeram com ardor. E o último versículo, versículo de número 27. Depois dele, os homens da onde? Olha os tecoitas se destacando entre os 38 grupos. Repararam o outro, ou seja, algum grupo deixou a desejar. Alguém não fez. E os tecoitas estavam tão empolgados. Eles estavam tão empolgados. Já viu aquele crente empolgado, irmão? Mas empolgado com o pé no chão. É para dar a palavra, amém. Para pregar, vamos pregar. Vamos botar para quebrar. Mas fulano não vai fazer. Eu faço. Porque tem gente que compromete.
O diabo não acaba com a obra, não destrói a obra. Mas o diabo, às vezes, usa algumas pessoas para atrasar a obra. E eu vim aqui como profeta de Deus no início deste ano para dizer que o ano de 2017 será o ano que todos virão fazer. Libera pelo menos para 3 pessoas e diga assim para ela e para ele: se você não fizer, eu vou fazer. Vai dar glória ou vai ficar calado, crente? Então levante as suas 2 mãos para os céus. O Deus que te pegou da mão de Satanás. Muitos dos senhores aqui não prestavam para nada. Jesus pegou você dentro da lata do lixo, sacudiu a tua vida, mandou capiroto para tudo que é tipo de canto, te batizou com o Espírito Santo, te deu dons espirituais para você fazer a obra. Você não pode ser inimigo do muro, você é amigo do muro. Amém? E só para fechar, vamos pular. Capítulo 6. São 4 dias, vou compactar em 30 minutos. Capítulo 6, versículo 15. 15. E o muro e a obra terminou no mês de Elu, mês de agosto, depois de 52 dias, no 52º dia, no 25º dia, olha lá, terminou, no mês de agosto, versículo 16, que é o mais lindo. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram, E com? Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Se é para aplaudir, aplauda com força, crente. Fique de pé. Você vai abraçar pelo menos 3 pessoas, vai perguntar para ela e para ele assim: como você quer ser lembrado? Qual é o legado que você vai deixar? Sabe por quê? O orgulho dos inimigos serão feridos. O semblante vai decair. E eles vão dizer assim: até que eu atrapalhei, até que eu tentei, mas não tem jeito não. Deus é na vida deles. A boa mão de Deus está na vida deles. A benévola, a favorável.
Deus chancelou, Deus escreveu embaixo dizendo: é minha a obra. Os recursos virão. Provérbios 21, versículo 1. É Ele que inclina o coração dos reis como córrego. Coloque a mão no seu coração. Deus, Tu és fiel. Tu és grande. Tu és poderoso. Aqui está a tua noiva, aqui estão os teus filhos. Eu estava em Londres, Senhor. E quando eu entrei ali naquele lugar, na casa de John Wesley, o Senhor falou muito ao meu coração. E aquele homem foi um homem que se envolveu tanto com a causa social. Ele foi marcado, ele marcou uma história em uma causa. E esta igreja vai marcar, não apenas no espiritual, não apenas em exportar missionários, em honrar com sementes em missões, mas dar comida para o faminto. Oh Espírito Santo, Tu estás nesta palavra, e agora envolva esta igreja em algo sobrenatural, para que os teus filhos possam se envolver mais e mais e mais e mais e mais e mais, e o nome do Senhor ser glorificado. Eu creio, Senhor. Portanto, eu quero orar e ministrar sobre a vida de todos os teus filhos, para a tua glória, em o nome de Jesus. Aplauda Jesus.